Gênese no lar, Evangelho no coração. Manhã de domingo, 30 de maio do ano de 2021. Agradecemos, Senhor da vida, pelo pão que nos dá a porta, nos convidando para o fortalecimento, a proteção, o envolvimento, a oração que abre possibilidades do entendimento, na relação com os entes queridos que estão na terra ou no mundo espiritual. Obrigado, Senhor, pelo dom da vida, pelo santo privilégio de estudar e servir. Que o nosso encontro possa ser aquela colheita que venha nos auxiliar na produção de uma nova vida, de novos conteúdos, de conhecimento, de bons sentimentos e pensamentos. Que estejamos inspirados por aqueles que nos tutelam e te representam e que tenhamos a sabedoria para colocar em prática tudo que tens nos oferecido. Sê conosco, Senhor, hoje e sempre, que assim seja. Graças a Deus. Minhas amigas, meus amigos, bom dia para todos, esperando que todos estejam em paz e em segurança e motivados para mais um Gênese no lar, o Evangelho do coração. Pois bem, minhas irmãs, meus amigos, o tema de hoje, renova dia a dia. Vamos, com muita alegria, abrir a obra que temos estudado nos últimos encontros. O livro A Gênese, Milagres e Predições segundo o Espiritismo, publicado por Allan Kardec em 1868, um ano antes da sua partida para o mundo espiritual. O capítulo 17 é o objeto das nossas atenções, Predições do Evangelho, e nós estamos trabalhando sinais precursores. E hoje nós vamos trabalhar o item 53, que na verdade Kardec disponibiliza um trecho do sermão profético, fala de Jesus que está registrado em Mateus no capítulo 24, versículo de 11 a 14. Peço atenção, carinho de vocês para nos acompanhar na leitura. Vamos lá. Jesus diz assim: surgirão naquele período falsos profetas que seduzirão muitas pessoas. E porque a iniquidade proliferará, a caridade de muitos resfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E esse evangelho do reino será pregado em toda a terra para servir de testemunho a todas as nações. E é então que o fim chegará. Pois bem, amigos, então Kardec, por exemplo, no item 54, que nós temos oferecido para vocês nos últimos estudos, ele vem dizer sobre estas profecias feitas por Jesus, que apresentam um quadro do fim dos tempos, é evidentemente alegórico, como a maior parte daquilo que apresentava Jesus. As imagens que contém são de natureza, possuem energia que impressiona inteligências ainda rudes. Para impressionar essas imaginações pouco sutis, eram necessárias pinturas vigorosas em cores nítidas. Pois bem, amigos,
Então nós estamos diante de um cenário muito importante, pois Jesus vem falar sobre o futuro. A nossa concepção de tempo, dentro da gramática disponível, é um diálogo entre passado, presente e futuro. Quando o tema envolve esses aspectos complexos da evolução, nós temos, sendo auxiliados pela ciência, recebido informações muito interessantes sobre a nossa visão com relação ao tempo. E vamos percebendo que há muito que aprender, pois a gente julga que o tempo, na verdade, é uma sequência de acontecimentos, com uma visão linear. E hoje temos teorias muito importantes e que vão se tornando, inclusive, uma ideia que vai sendo acolhida por todos os setores, principalmente da ciência, física, quântica, que o tempo, na verdade, ele não é uma sequência de acontecimentos, embora didaticamente assim nós entendemos, mas sim eventos que têm causas inteligentes e que são sobrepostos, pois há uma identidade muito próxima dos acontecimentos. Mas sem querer entrar nesse mérito, a ideia principal é a seguinte: nós nos apoiamos no que foi conquistado, no que foi experienciado, que está guardado no passado. O presente se perde uma vez que, quando a gente pensa, o próprio pensamento, numa fração de tempo quase que instantânea, ele já se torna um elemento do passado, que nos projeta, na verdade, para o entendimento do que vem a ser o futuro. Vejam que beleza. Jesus está falando do futuro, de um diálogo, de uma trajetória do espírito que busca a perfeição. E, portanto, o tempo dialoga com o espaço gerado. Então, o tempo é criado por nós. Nós temos o nosso próprio tempo. Então, tempo, espaço e energia são temas muito importantes no nosso diálogo filosófico à luz do Espiritismo. Porque nós temos um ingrediente aí que precisa de ser trazido, que é o livre-arbítrio. Então, na nossa jornada em evolução, desenvolvendo faculdades, nós temos a liberdade para escolher. E quando escolhemos e agimos, nós determinamos um tempo. Então, nós criamos o próprio tempo, compreenderam? E que vai desencadear numa série de eventos, circunstâncias, variáveis ou variantes, e que vai, na verdade, envolver aqueles que estão conosco nessa jornada. Então, Jesus está falando que estamos caminhando na direção da perfeição, criando circunstâncias que vão, na verdade, trazer para nós oportunidades para superar os nossos próprios limites. E nessa jornada enfrentaremos os desafios que, numa linguagem bem voltada para o Evangelho, são os testemunhos necessários para darmos saltos na evolução. Quando Jesus está falando sobre um período complexo que vem à frente, ele dialoga com o tempo que nós estamos gerando. Por isso, cada um terá o testemunho na hora certa, de acordo com o empreendimento e com as próprias experiências. Então, nós levantamos pela manhã, fazemos a oração, nós estamos criando uma nova oportunidade de trabalho. E a oração para nos conectarmos, buscarmos inspiração, forças, motivação. E, na verdade, isso vai desencadear uma série de acontecimentos.
Então nós estamos gerando um tempo de oração. Compreenderam? Preparando para o que há de virá, consequente das nossas escolhas, de hoje e de ontem. Então nós sabemos que temos, por exemplo, que nos preparar. Vamos alimentar. Eu vou para o ambiente da minha casa em que eu tenho o alimento. Observem quantas circunstâncias que vão ser criadas a partir de um evento que é o dia que se abre. Compreenderam o que eu quero dizer? Então nós temos tarefas que nos aguardam e tarefas que nós estamos criando aqui agora, a partir de uma reflexão que virá no futuro, mas que já se confunde com o agora. O fator determinante que é uma causa inteligente. Perceberam? Então nós podemos criar um tempo bom ou um tempo ruim. É elaboração mental. Mas teremos que nos responsabilizarmos com esse tempo criado, a partir da ideia e do sentimento. Jesus vem dizer, sob o ponto de vista individual, que teremos momentos complexos. Principalmente que o tempo nosso vai dialogar com o tempo do outro, da coletividade, daqueles que estão próximos, que fazem parte da nossa realidade, mas que nem tanto com outros que vibram em outro espaço de tempo. Não tem nenhuma relação conosco. Bom, mas aí, observem bem, o indivíduo que está lá no Paquistão, que tem o seu tempo próprio, vive num espaço diferente, portanto, energias bem específicas que ele precisa de empreender, a princípio, não dialoga com o nosso tempo, com a nossa verdade. Então, eu digo, existe um ser que mora num lugar distante, que não tem a ver conosco. Então você vai se preocupar com ele, com o que ele faz? De repente, não, porque ele é uma ilusão. Ele é apenas ele representa uma coisa, uma informação que chega. Mas quando nós temos a informação lucificada pelo Espiritismo, que fazemos parte de uma família global, e que esta está sob a tutela do Cristo, que envolve a todos, ovelhas do aprisco, nós, como cristãos, começamos a abrir o nosso entendimento pelo conhecimento para, de alguma forma, intercambiar com esta informação que obtemos de um companheiro que vive lá no Camboja. Mas não significa que nós vamos atuar agora junto com ele. Porque nós temos um outro tempo que já é concebido e relações conhecidas e que assumimos responsabilidades com elas. Não significa que eu estou indiferente àquele companheiro que está lá no Canadá. Há de chegar um tempo que vou ter oportunidade, porque ele é um ser. Ele não é uma coisa. Ele é um espírito. E como tal, filho de Deus, somos irmãos. Mas o meu campo mental ainda não possibilita a interação com ele. Mas sim com a minha mãe, com os meus filhos, com o meu vizinho. E estes estão dando um recado, nos chamando para testemunhos. E quanto mais o entendimento vai se ampliando, e a capacidade de operação também, nós iremos perceber detalhes que são as variantes do tempo, muito importantes para o nosso aprendizado, que vem através do semelhante e das circunstâncias da vida. E nesse cenário em que estamos sendo
convidados para dar resposta, quanto mais caminhamos na direção da perfeição, eles serão mais contundentes. É como o aluno que responde uma prova, e quando ele está muito bem relacionado com o tema, a prova para ele não causa nem insegurança, ele faz assim, talvez até brincando com os dados. Né? Mas aquele que tem dificuldade com a lição, e inclusive inabilidade ou incapacidade de administrar a si mesmo, as emoções tomam corpo em face à insegurança e a prova para ele vai ser um martírio. Então observem bem, eu estou dialogando com um aluno, com uma prova, com uma circunstância. A prova é para ele dizer, para ele confirmar que ele está aprendendo. Mas a circunstância vai gerar outras variantes. Então não é apenas responder a questão da matemática ou da física ou da biologia. É o cenário que envolve emoções e sentimentos. E esse cenário é complexo. É o que Jesus está dizendo. O amor se esfria, as dificuldades se agigantam. Nós vamos nos deparar com egoísmo, com fanatismo, sob o ponto de vista íntimo e externo. Preconceito, paixões, tudo vem à baila. Mas nós, quando fomos chamados para a tarefa de hoje, foi nos responsabilizado ainda refletir com relação à mensagem que proponha a uma reflexão ainda no item 58, que vai falar sobre quando o evangelho for pregado por toda a terra e então que o fim chegará. Então ele vai falar do fim. Qual fim? Vocês estão falando do tempo e do espaço. Ele está falando que o tempo vai caminhar de sorte que o espaço, inclusive, não vai mais existir, porque vai acabar. Então, se acaba o tempo, acaba o espaço, acaba a energia. Eu estou numa linguagem assim, mais voltada para o campo da física, mas é só para tornar a mensagem um tanto quanto mais plausível do entendimento, simplificando, não estou complicando. O item 58, Kardec diz assim: é o fim do mundo que Jesus anuncia pela sua nova vinda quando diz: quando o evangelho for pregado por toda a terra e então o fim chegará? Então que o fim chegará? Kardec diz assim: não é racional supor que Deus destruísse o mundo, precisamente no momento em que ele entrará na trilha do progresso moral, pela prática dos ensinamentos evangélicos. Nada, aliás, nas palavras do Cristo indica uma destruição universal, a qual, em tais condições, não seria justificada. A prática geral do evangelho, devendo causar melhoria no estado moral dos homens, causará por ele mesmo o reino do bem e ocasionará a queda do reino do mal. É, pois, o fim do velho mundo, do mundo governado pelos pré-julgamentos. Eu chamo a atenção dos irmãos. Kardec vai ainda falar de imperfeições, mas ele começa falando de pré-julgamento. Por que ele usou esta expressão primeiro? Para se pensar, tire as suas conclusões. Porque o pré-julgamento, se vocês concordam com essa teoria que eu vou apresentar, ele fecha a porta para qualquer entendimento. Ele bloqueia a humildade, ou não. Ele obsta a sensibilidade. E, naturalmente, vai fechar a intuição para se captar a lição. Então, ele começa falando, estou repetindo para fixar, pré-julgamentos. E, na sequência, ele vai trazer
a chaga da humanidade, que é orgulho e egoísmo, que deságua no fanatismo, que vai falar sobre intolerância, sobre violência, e que naturalmente fecha a porta, gerando incredulidade. Se a gente dialoga nesse tempo atual, século XXI, nas escolas, com os jovens, com essa geração que está chegando, nós vamos encontrar um percentual considerável daqueles que são intolerantes aos assuntos religiosos. Porque se confunde a religião natural do coração com o que os homens fizeram das religiões. E eu digo, vou trazer uma experiência como alguém que está tentando oferecer algum contributo na área da educação, sob o ponto de vista espírita, e nós dialogamos com os jovens. Então, escutamos testemunhos que nos chamam a atenção. Por exemplo, a falta de paciência com a Bíblia. Quando cita Jesus, cria-se problemas em alguns setores. Por quê? Porque prestem atenção, existe uma reverberação de ideias equivocadas. E como as pessoas não têm muita disposição atualmente em aprofundar, querem respostas rápidas, porque o know-how é que impera, inclusive no mercado, para se conquistar um emprego, você tem que ter uma capacidade de atender às exigências imediatas. Isso é que faz o destaque que abre porta. Então, o que acontece? A mensagem do Cristo ela foi adulterada, ela foi modificada e ela visita os corações por inabilidade, inclusive, dos próprios religiosos, que na cultura da vaidade do eu sei e por isso eu tenho poder, eu quero dominar. Com isso, eu estou nas raias do fanatismo, da polarização, como falam os espíritos. Hoje em dia, qual é o cenário social no mundo político? Direita e esquerda. E há um problema sério, que é o entendimento quanto ao progresso. Porque se nós trabalhamos com facções intolerantes, naturalmente, e sem profundidade, naturalmente você fecha as portas para o diálogo. Então deveria haver pelo menos a gente compreende um pouco com o auxílio do Evangelho, que os contrapontos são importantes. Diversidade de pensamentos, a pluralidade é favorável, porque cada um tem o seu tempo gerado pelo seu conhecimento e vai criar um espaço de ação. Certo? Isso é sob o ponto de vista profundo, gente. Eu vou dar um exemplo, só para corroborar, porque não é uma ideia minha. Isso não é uma teoria que eu estou inventando agora. Se vocês abrirem, por exemplo, o livro, eu vou buscar da memória, o livro Pensamento e Vida, quando o Emmanuel fala sobre a mente. Ele traz uma definição muito interessante que nos ajuda agora. Ele diz que a mente é o campo da consciência desperta, que nos autoriza a operar. Então ele está falando do mundo mental. É um campo. O que é um campo? É onde existem forças. Então você gera um pensamento, esse pensamento se torna energia. Ele foi criado. Essa energia eletromagnética, na expressão emanuelista, ou emanuelita, como queira, ela vai gerar um campo gravitacional e vai gerar gravidade. E esse campo é onde nós vamos trabalhar. E ele tem uma força que atrai e uma força que irradia. Pegaram aí?
Então eu gerei e a energia projetada gera o tempo que ela vai ser vigorosa. Pegaram aí? E ela vai abrir, então, o espaço para se fazer. Então eu estou conversando sobre espaço e tempo e energia. Tudo isso vai sendo construído na nossa intimidade, possibilidades. Então, quando eu visito o semelhante, eu estou semeando o que eu estou produzindo. Se eu colocar amor em grinaldar com espiritualidade, eu não vou invadir o campo do outro. Eu vou criar uma ambiência de interação com o campo que o outro vai gerar, para que eu e ele possamos construir uma ideia em conjunto. Aí haverá um casamento. Olha que beleza. Razão e sentimento gerando um filho. Só que no contexto atual das imperfeições, o que acontece? A gente gera uma ideia e engrinalda com egoísmo, com vaidade, com orgulho. A minha ideia serve, a sua não. Com isso, eu desconsidero a produção do outro, endemonizo, porque eu vou criar um estigma, se isso se repete, que a ideia do outro não presta, é lixo, é sombra. Aí eu vou endemonizar. Então o Emmanuel, nesse texto que eu citei, ele diz assim: em todos os domínios do universo vibra, pois, a influência recíproca. Tudo se desloca e renova sob os princípios de interdependência e repercussão. Quem sabe um dia a gente volta só com essa página no Gênesis no Lar, porque ela é belíssima. Emmanuel está dizendo que nós precisamos uns dos outros, é necessária essa relação. Ele está falando sobre a lei de sociedade. Por quê? Quando eu produzo, eu vou repercutir. Essa produção repercute no outro. E o outro, na interdependência, porque precisamos uns dos outros no sentido da produção que cada um oferece, ele também vai repercutir isso na intimidade e por todos os ambientes que ele percorre. Então, nos últimos tempos, na verdade, Kardec está dialogando como aquele ser que se encontra na produção que é realizada e que vai sentir, ele vai experienciar os efeitos desta. Então, naturalmente, quando o diálogo transcende para a coletividade, quanto mais espíritos no orbe, vamos juntos construir esse pensamento. Quanto mais pessoas numa casa, mais produção, mais energia, mais espaço será demandado. Então, se nós temos, nos tempos de Jesus, uma população planetária, eu não tenho essas informações precisas, mas pode ser que o mundo naquela época tinha 500 milhões de pessoas. Vou colocar bem dentro de uma projeção lógica. Hoje nós vivemos num tempo em que temos um caminho bom e quase chegando lá 8 bilhões de pessoas. Vamos refletir? Então, naturalmente, a demanda é muito maior. Porém, existe o tempo que é o do Senhor, que está muito acima do nosso. E esse tempo do Senhor, existe operação, existe trabalho, existe uma irradiação específica que promove a evolução planetária, porque a Terra tem o seu tempo. Não é a Terra física, mas é o que a Terra representa. Ela é o resultado de uma ação mental que gerou
gerou um bloco, um planeta que viaja no cosmos. Então, nós temos o homem inteligente, a Terra não é inteligente. Mas Kardec explica que a Terra, do ponto de vista físico, também passa por transformação. E nós chegamos num instante, aí nós vamos falar de novo do tempo que está para além do nosso, em que a Terra está dando um passo para ser um planeta mais evoluído. E, naturalmente, os seus habitantes é que efetivamente estão impulsionando esse processo. Pegaram aí? Então, tem espíritos que estão reencarnando em missão e tem espíritos que estão reencarnando para expiação e prova. Então, o cenário de muita gente fazendo prova, nós assistimos na nossa visão psíquica, auxiliado pela informação, pela tecnologia, pelo noticiário, que existem aqueles que estão conseguindo passar de uma forma que nos deixam recados muito positivos. Existem aqueles que estão passando pela prova, mas com muitas dificuldades. E existem aqueles que não conseguem responder. O professor sabe do que eu estou trazendo como teoria. O pai e a mãe também conseguem interpretar isso. Todos nós. Porque a gente observa que existem alunos que precisam de recomeçar. Alguns pela reencarnação no orbe, outros em outros mundos, que estão num estágio parecido com o que a Terra está superando. Estágios em que a humanidade vai precisar de novo descobrir a roda, né? Trabalhar a tecnologia do fogo, os princípios que vão trazer um auxílio para facilitar a caminhada do homem. E quando a roda e o fogo, como base, a moeda que dialoga os sinais da comunicação vão sendo redescobertos, temos a oportunidade de vencer as imperfeições que nós vamos levar para esses mundos, como nós trouxemos de outras esferas para a Terra. Agora observem que quando Adão e Eva habitaram, eles foram chamados para dar uma resposta. Eles vieram e criaram seu tempo, geraram energia. Observem bem. Então o espaço anterior era o Jardim do Éden. Depois eles foram chamados para uma outra habitação, porque perderam a oportunidade em função do jogo da sedução que os visitou através da serpente. Esse é o nosso grande desafio: superar, sublimar as paixões, pois elas é que fomentam o vínculo com a ilusão. Compreenderam? E aí é que a gente pode se encarcerar. E encarcerando, nós produzimos o que vai causar dificuldades para os outros também. Surge o falso profetismo, a mentira, na tentativa de enganar para manter o status quo anterior: poder, ambição, domínio. Compreender? Aí a mentira surge. E quanto mais a população se agiganta, naturalmente a gente vai lidar com esses fenômenos. Mas nós precisamos de ter a coragem e ao mesmo tempo a bondade e a sabedoria em lidar com os vícios e imperfeições
pois eles estão tendo, na verdade, nas suas próprias manifestações, a oportunidade de serem burilados. Infelizmente, no atual estágio da sociedade, por muita dor, desilusão, decepção, perdas. Compreenderam, amigos? Mas Deus não quer a morte do pecador. Na linguagem paulina, Deus sugere o cuidado, o tratamento, a transformação do que é pecado em oportunidade para as virtudes. Então não devemos, nesse momento, ficar com os olhos voltados, fazendo pré-julgamentos. Eu vou me apoiar na fala de Kardec, porque a gente não conhece o indivíduo que está à nossa porta. Nós não temos autoridade para avaliar o semelhante na sua completude. A gente vê painéis. Painéis. Porque eu pergunto, você se conhece? Se nós não nos conhecemos, e é por isso que estamos aqui, para buscar, mapear, cartografar a nossa intimidade, essa terra desconhecida, com muito amor e esperança, com fé e confiantes, seguros no apoio espiritual, que vem da família, dos amigos e dos espíritos. Por que não agir assim também com o semelhante? Ao invés de julgar pedra e condenar, sem mesmo dar chance da defesa. A presunção da inocência é um assunto nos territórios jurídicos. Mas com imperfeição, a gente quer fazer da possibilidade de inocência abertura da cadeia permanente. É o que acontece no cenário, no espaço que vivemos. E a gente vê os noticiários. Para que a imperfeição seja ainda a sustentação do sistema chamado corporativismo. Eu livro o outro, porque de uma certa forma o outro amanhã me compensa. Pegaram aí? É o jogo da sedução. Diferente do evangelho que não propõe corporativismo. Nós não temos que ficar negociando com imperfeição. Jesus propõe o cooperativismo, solidariedade, auxílio mútuo para superar as imperfeições. Aí sim, aí estaremos todos dialogando com a justiça divina, com a virtude, que é o bem imperecível, com o amor, que é a força mantenedora da vida e das relações, e dos sistemas, do cosmos. Olha que beleza. E a sabedoria para colocar em prática, permanentemente, constante e perseverante. Assim, agora, para trazer o coroamento do nosso encontro, vamos trazer o professor. Vamos abrir as portas para ele dialogar conosco. E que sejamos, querido benfeitor, alunos dedicados, atentos e amorosos para receber a lição. Pois, infelizmente, nos tempos que vivemos, há uma intolerância que se multiplica num processo pandêmico, insistindo em manter o mundo velho. Que nós possamos trabalhar para esse mundo novo, buscando a eternidade. É a dica do benfeitor Emmanuel, através de Chico Xavier, no livro Fonte Viva. E ele vai se apoiar em Paulo, segunda carta, Coríntios 4:16. Ainda que o homem exterior se corrompa, o interior, contudo, renova dia a dia. É o tema de hoje. Renova dia a dia.
Não te deixes abater ante as alterações do equipamento físico. Busquemos a eternidade. Agora ele vai falar, olha para vocês verem que beleza, ele vai falar da moléstia, como um belo exemplo. Moléstias não atingem a alma, não atingem a alma. Quando não se filiam aos remorsos da consciência. Ele está dizendo então que se atinge ou que se filiam aos remorsos da consciência pode atingir o corpo. Pode sim. A velhice não alcança o espírito quando procuramos viver segundo a luz da imortalidade. Envelhece o corpo, a mente continua pródiga, jovem, cheia de vigor. Juventude não é um estado da carne, é do espírito. Há moços que transitam no mundo, trazendo o coração repleto de pavorosas ruínas. Lembremos-nos de que o homem interior se renova sempre. A luta enriquece-o de experiência. A dor aprimora-lhe as emoções. E o sacrifício tempera-lhe o caráter. Que expressão extraordinária! Sacrifício tempera o caráter. Tempera para ficar gostoso, para ficar palatável, para ficar agradável, para promover o diálogo, uma boa relação consigo mesmo e com o próximo, tá bom? Não pense só na relação com o outro. Nós nos relacionamos conosco mesmo. O espírito encarnado sofre constantes transformações por fora, a fim de acrisolar-se e engrandecer-se por dentro. Recorda que o estágio na Terra é simples jornada espiritual. Nós estamos passando. É um tempo. É o tempo determinado por nós mesmos. Porque estamos numa jornada imortal a caminho de outras moradas. Assim como o viajante usa sandálias, gastando-as pelo caminho, nossa alma apropria-se das formas, utilizando-as na marcha ascensional para a grande luz. Olha o exemplo, sandálias, instrumento para ser usado. Precisamos saber usar. Antigamente, fazia-se as coisas para durar. Televisão durava quantos anos? Hoje, no mercado consumista, em que o que interessa é vender, é produzir, para que haja um consumo, a durabilidade é bem menor. Então, nós estamos num tempo, observem bem o diálogo filosófico. Nós reencarnamos num tempo sabedores de que os instrumentos que utilizamos têm pouca durabilidade. Então nós temos mais condições favoráveis para usar, sabendo que o tempo é menor, pois vai haver um desgaste maior do que aquela geladeira antiga que durou durante toda a criação da família. Estão lembrados desse tempo? Então ontem o tempo era mais lento. Isso é só para fazer um paralelo, tá bom, pessoal? Mas na marcha ascensional para a grande luz, Emmanuel vai encerrar dizendo: descerra, abre,
pois, o receptor de teu coração a onda sublime dos mais nobres ideais e dos mais belos pensamentos. E aprendamos a viver longe do cupim do desânimo. Cupim do desânimo. Então, o cupim vai destruindo, pouco a pouco, a madeira, não é verdade? Que ele está se alimentando. Mas ele está trazendo desconforto, não é verdade? Então ele está dizendo para a gente que o desânimo é um cupim que vai ruindo, que vai comendo, que vai silenciosamente impedindo a marcha. E o nosso espírito, ainda mesmo nas mais avançadas provas da enfermidade ou da senectude, será como o sol radiante a exteriorizar-se em cânticos de trabalho e alegria, expulsando a sombra e a amargura onde estivermos. Emmanuel, ele não falou do tempo e do espaço, mas ele também falou da energia que nós precisamos usar para renovar dia a dia. Chegou o momento. Não deixe para amanhã. Renova. Renova dia a dia. Todo dia é dia de viver. Toda hora é um instante de renascer. De aprimorar, de sublimar, de amar, de encantar. De cantar, de poetizar, de namorar, de estudar, de semear a boa semente. Gênese no lar. Mais um evangelho para o coração. Agradecemos Jesus pelo carinho, pela sua amizade, pelo seu conforto, pela presença. Agradecemos, Senhor, pela meditação, que é um dos caminhos para a comunhão com Deus. Favorecidos pelas circunstâncias do caminho. Muito obrigado, Senhor, pelo tempo que nos concedestes, que possamos dignificá-lo e sublimar cada vez mais. Tenham todos um dia de muitas bênçãos, de muita alegria, e que o sol da imortalidade, que é o Evangelho, possa aquecer e penetrar a sua alma, sugerindo sempre a fé, a esperança e a paz nos domínios do coração. Tenham todos muito amor, é o que desejamos despretensiosamente nesse espaço bendito, a casa de Kardec e Amélie Baudet. Até o próximo evento. Um tempo novo, uma oportunidade sagrada. Vamos celebrar sempre a vida. Valeu, pessoal. Muito obrigado.